Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu sou o professor Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse que tem como finalidade a análise crítica dos artigos jornalísticos produzidos pelo professor Olavo de Carvalho em mais de 20 anos de produção jornalística. Reunidos aqui nesse livro de maneira brilhante e magnânima pelo Felipe Moura Brasil. Inclusive, esse livro é considerado e citado por muitos daqueles que gostam da obra e do trabalho do professor Olavo como sendo o livro primeiro que todos aqueles deveriam ler para conhecer o pensamento filosófico e acerca das mais variadas questões do estimado professor Olavo de Carvalho. Então, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui toda semana, sejam meus, tanto quanto também da minha amada e queridíssima esposa, a Isabel Lisboa. Findados os avisos paroquiais, também quero lembrá-los que na descrição desse vídeo você encontra tanto o link para esse livro na Amazon, que já está esgotado, mas você pode encontrar uma cópia em alguns sebos digitais, como também faço questão de colocar uma playlist com todos os vídeos antigos dessa série. Se não me falha a memória, já somo aí pelo menos 34, 35 vídeos, mais de 20 horas já de conteúdo exclusivo aqui no Livros e etc. Pois bem, turma, findados avisos paroquiais, vamos dar início em definitivo à nossa aula. Hoje o tema é a ciência. Palavra essa que desperta em alguns dos algozes do professor Olavo de Carvalho sentimentos um tanto quanto negativos, pois muitos acreditam que o professor Olavo de Carvalho é um cara que nega a ciência ou é um anti-ciência. Pois bem, lendo aqui esses 3 artigos presentes nesse primeiro momento aqui do livro do professor Olavo, é impossível não discordar disso, até porque nesses 3 artigos, pelo menos eu não vislumbrei nenhum confronto, nenhum ataque direto à ciência em si, mas aos cientistas. É sobre eles que nós iremos conversar mais adiante, a partir de agora. Pois bem, o primeiro artigo tem o seguinte título: A Ciência contra a Razão, publicado no Diário do Comércio, na data de 7 de janeiro de 2009. E o professor inicia esse seu artigo dizendo exatamente o seguinte, e permita-me ler. Abre aspas. Aquilo que hoje se chama orgulhosamente de ciência, pretendendo-se com isso designar a instância última e suprema no julgamento de todas as questões públicas e privadas, nem é uma entidade univocamente reconhecível, nem muito menos um conhecimento que tem em si seu próprio fundamento. Então notem, meus queridos e estimados alunos, que já nesse primeiro artigo, o professor Olavo de Carvalho coloca-se contrário e sendo um opositor acerca daquela ideia de que a ciência é a instância última do julgamento da vida pública, da vida privada e de uma das mais variadas decisões que acabam por impactar a nossa vida. Pois, segundo ele, a ciência, sendo a ciência moderna tal como nós conhecemos, um produto do método científico que, por sua vez, está ligado e conectado à razão, deve a todo momento e a todo instante submeter-se à razão, submeter-se ao escrutínio, seja dos pares cientistas, como também da própria população, que deve ter o direito de, ao menos, ousar questionar essa arte moderna que é a ciência. E ao fazê-lo, não estamos de forma alguma a desmerecer ou até mesmo a dar a menor importância à ciência. É justamente o contrário. Pois se a ciência moderna, tal como nós entendemos, tal como nós conhecemos, surge justamente desse embate, desse conflito de ideias, por que não? Por que não exercitarmos cada vez mais dentro do próprio ambiente da ciência esse conflito, esse embate? Pois, se nós não temos a autoridade, se nós não temos a oportunidade de colocarmos a razão, né? E aqui entendam vocês, meus queridos e estimados alunos, que a razão, sendo ela uma competência, sendo ela uma habilidade cognitiva que condiz com o ser humano, alguns em maior proporção e outros em menor proporção, isso acaba por também impactar na própria forma como a ciência ela é divulgada, na própria forma como a ciência ela é apresentada. Pois alguns indivíduos imbuídos do título de serem cientistas acreditam que por conta disso estão acima da razão.
Essa é a grande crítica do professor Olavo de Carvalho, que eu gostaria que vocês, meus queridos e estimados alunos, entendessem. Até porque nesse mesmo vídeo aqui, ou perdão, nesses mesmos artigos, o professor, ele, digamos assim, não aprofunda alguns dos seus posicionamentos, e eu vou fazer questão de, já nesse vídeo aqui, colocar um material extra do próprio professor Olavo de Carvalho, explicando mais a fundo e de maneira mais profunda as suas argumentações aqui contrárias a cientistas, por exemplo, como Charles Darwin, o Isaac Newton e o próprio Karl Marx. Por isso, recomendo fortemente, meus queridos e estimados alunos, que se você quiser ter, digamos assim, um adendo, um acréscimo nas aulas que eu estou ministrando para vocês aqui, recomendo fortemente que vocês assistam esses vídeos, porque lá ele vai dar mais detalhes. E aí, por que eu falo e retorno aqui a questão da razão? Porque o professor vai nos lembrar que a razão é em primeiro lugar. Vejam a definição que o professor nos traz aqui da razão. A razão é, em primeiro lugar, a capacidade de abrir-se imaginativamente ao campo inteiro da experiência real e virtual. Afinal de contas, a ciência moderna tal como nós conhecemos, aí, que bebeu aí do próprio Isaac Newton, do Descartes, do Francis Bacon e esses primeiros cientistas que criaram um método científico de ter um problema, fazer a experiência, repetir as experiências várias vezes até que se alcance o resultado e que esse resultado possa ser, digamos assim, condizente com aquela experiência primeira que possa se repetir por várias e várias vezes. Ele vai nos lembrar que é uma totalidade e de contrastar essa totalidade. Pois a ciência é isso, meus queridos e estimados alunos. E quando você vai observar os cientistas antigos, tá? E aqui não é uma crítica aos cientistas contemporâneos, não, até porque eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Os cientistas antigos, eles eram, por assim dizer, muito mais humildes e muito mais cientes da limitação da própria razão, como também do seu próprio conhecimento acerca dos problemas e dos fenômenos da natureza. Enquanto que os cientistas atuais, os cientistas contemporâneos, eles acreditam serem imbuídos de um conhecimento quase que divino e que muitas das vezes eles se colocam como sendo seres que não podem ser questionados, seja pelos seus próprios pares, como pelas pessoas, por assim dizer, comuns. E aí é estúpido, e é justamente essa palavra que o professor usa, imaginar, porque assim, se você for parar para analisar, se a ciência surge desse conflito, desse embate, desse contra-argumentar das ideias, dos pensamentos, das posições e daquilo que se acredita ser, digamos assim, o fio, a linha do tempo daquele fenômeno histórico da natureza, até mesmo social, pois existem também, claro, as ciências sociais que fazem parte aí do campo das ciências, nada mais contraproducente você não permitir que as pessoas queiram refutar, de que as pessoas ousem, ao menos, questionar a ciência. Porque se você não dar essa oportunidade às pessoas de fazê-lo, você está indo contra a própria ideia de ciência. Porque a ciência, o professor Olavo comenta aqui, ela não pode jamais, nunca, ser autoridade última em nenhum assunto. Eu acho essa frase aqui muito forte e eu tendo, de certa forma, a concordar, porque nesses últimos anos nós vivemos uma pandemia em que a ciência foi considerada, em última instância, como tendo a autoridade para controlar, comandar e dirigir as nossas vidas, tanto de ordem privada quanto de ordem pessoal, até mesmo de relacionamento. E se sabe hoje, através de relatos, através de estudos mais profundos, que a ciência que foi adotada na época da pandemia, em alguns pontos e alguns quesitos, trouxe muito mais danos do que benesses, seja para a sociedade como também para indivíduos de forma isolada. E aí ele vai dizer, né? A ciência não pode jamais ser a autoridade última em nenhum assunto, exceto dentro dos limites que a razão lhe prescreva. Limites estes que, por sua vez, continuam sujeitos... Olhem, muitas pessoas... E aqui eu vou dar um pausa, aqui vou abrir um parênteses. Muitas pessoas enxergam o professor Olavo de Carvalho como sendo um negacionista da ciência. Só que notem, o que o professor está dizendo aqui nesse seu parágrafo do primeiro artigo, assim denominado A Ciência contra a Razão, é que a ciência ela deve estar disposta e sujeita à crítica racional, a qualquer momento e em qualquer circunstância do processo científico. Então, trazendo aqui para o mundo real,
para talvez exemplificar melhor o meu ponto de vista aqui, do meu entendimento aqui, da minha compreensão acerca desse artigo do professor Olavo de Carvalho. Nós estamos aí num pós-pandemia, mas há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos atrás, estávamos vivendo a pandemia a nível mundial. E a ciência se colocou tal num pedestal que os próprios cientistas, os próprios colegas da área da saúde, da medicina e de outras áreas aí ligadas a uma pandemia ou uma doença relacionada com o vírus do Covid-19, esses mesmos cientistas que ousaram questionar algumas, assim chamadas, entre aspas, de verdades científicas, foram afastados do debate público, quando não perseguidos. Por quê? Porque a ciência, nessa época da pandemia, deu lugar à política, deu lugar à ideologia. Ou seja, aqueles cientistas que prostraram-se, que ajoelharam-se, que colocaram o seu conhecimento, a sua ciência, à servidão ou a servir interesses políticos, ideológicos, escusos e terceiros, foram justamente esses cientistas que tiveram a oportunidade de compartilhar o seu pensamento em praça pública. Existem várias, inúmeras, quase que infinitas variáveis nessa época da pandemia, nós estamos num período pós-pandêmico, que foram questionados por outros cientistas, por outros pares, mas esses cientistas sequer tiveram a chance de fazê-lo quando não foram censurados ou tiveram, por exemplo, as suas redes sociais caladas, censuradas, ou com medo de sofrer boicotes, muitos deles silenciaram. Então, existe até hoje uma discussão sobre a questão da vacina e as contraindicações da vacina. Só que, na época em que a vacina surgiu, foi um frenesi, foi um oba-oba, finalmente conseguimos uma vacina para evitar, ou para, digamos assim, dirimir a chance das pessoas serem contaminadas com o Covid-19. Pois bem, só que não deu tempo, não houve tempo hábil para fazer a vacinação, fazer os testes necessários para que efetivamente se comprovasse uma efetividade da vacina a nível que não trouxesse e que não causasse danos irreparáveis nos mais variados grupos de pessoas. Porque nós precisamos entender, e aqui é claro, nenhum cientista há de discordar do que eu estou a falar aqui, cada ser humano, cada corpo ou cada indivíduo carrega dentro de si uma carga genética totalmente diferente do outro. Por sua vez, uma vacina, ela tem como um dos produtos da inalação, ou melhor dizendo, da injeção dessa vacina no corpo humano, muitas das vezes reações adversas e que são praticamente impossíveis de serem emuladas, por exemplo, em espaços laboratoriais ou até mesmo testando em outros corpos, ou até mesmo testando em animais, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, a ciência, em especial nessa época de pandemia, ela se colocou num nível quase que divino, num status divino, onde ousar criticá-la e ousar levantar suspeitas, dúvidas para com os seus métodos era quase que um crime de lesa pátria. Bem como a ideia toda por trás do lockdown. Muito se falava que toda a população precisaria fazer o lockdown até que a imunidade de rebanho fosse conquistada. Pois bem, hoje se comprovou através de A mais B e alguns relatos mundo afora que talvez não tenha sido a melhor solução de colocar todo mundo, de enclausurar as pessoas em espaços fechados, enquanto que o vírus estava ainda lá fora e nem todas as pessoas podiam se dar o luxo e ter a oportunidade de ficar em casa enquanto a vida passava diante dos seus olhos. Hoje, inclusive, já tem alguns estudos, esses científicos, claro, por sua vez, que já comprovam, por exemplo, os danos causados à área educacional e ao desenvolvimento, por exemplo, da fala, de sentimentos, de expressões em crianças que foram obrigadas, crianças de 2, 3, 4 anos, que foram obrigadas por força da lei, muitas das vezes por interesses político-ideológicos, a usarem máscaras. Então nota, meus queridos e estimados alunos, é claro que esse não é um assunto que se encerra nesse vídeo, mas eu quero afirmar e deixar isso aqui claro para que vocês compreendam que muito do que se fala de que Olavo é contra a ciência, de que Olavo é um negacionista da ciência, não é bem isso. Pelo menos nesses 3 artigos aqui acerca da ciência, o que o professor Olavo de Carvalho nos convida
nos convida a refletir, e acredito e penso eu que nenhum cientista haveria discordado do pensamento do professor Olavo de Carvalho, é que a ciência, se por sua vez ela é produto justamente desse conflito, desse embate de ideias, ela não pode em nenhum momento arrogar para si uma autoridade suprema para controlar e dirigir os rumos da nossa vida, seja a nível pessoal, privado, profissional, até mesmo relacionamento. Eu me lembro que nos primeiros meses da pandemia, aconselhava-se que casais dormissem em quartos separados. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos e estimados alunos, que ciência pode haver numa ordem, numa diretriz como essa? Porque se entende que um casal convive a maior parte do tempo junto, não faz sentido algum você pedir, você exigir, você ordenar e comandar que esse casal durma em quartos separados, até porque, pela lógica aqui, se um se contamina, provavelmente o outro também será contaminado. Então assim, eu poderia aqui passar horas e horas falando de decisões que tiveram como base a ciência como sendo um status divino, mas que muitas delas sequer puderam ser questionadas. Eu quero deixar aqui a recomendação de um livro sobre esse assunto em específico, A Verdade sobre a Pandemia, Quem é o Culpado e Por quê, de uma jornalista chamada Cristina Martín Jiménez. Confesso a vocês, meus queridos e estimados alunos, não cheguei a ler esse livro ainda na sua totalidade, mas as primeiras 50, 60 páginas aqui que eu folhei desse livro já me trouxe uma visão um tanto quanto mais crítica ainda da ciência como ferramenta ideológica, como ferramenta político-ideológica, que foi muito do que aconteceu nessa época de pandemia. Até porque, se vocês forem parar para analisar, meus queridos e estimados alunos, e eu caminho para a conclusão desse primeiro artigo aqui, o apego, palavras do professor Olavo, o apego à autoridade da ciência, tal como hoje se vê na maior parte dos debates públicos, não é senão a busca de uma proteção fetichista, socialmente aprovada contra as responsabilidades do uso da razão. Ou seja, são aqueles cientistas que, imbuídos de um diploma, que imbuídos de um poder científico, se colocam acima inclusive do bem e do mal. E a ciência é essa, os cientistas esses que amam, por exemplo, não todos, claro, você tem cientistas católicos, mas muitos são os cientistas, por exemplo, que vivem a criticar a fé cristã, pois dizem que ela é um dogma. E o que é um dogma, se não algo que você não pode discutir, algo que é indiscutível? Assim tem se transformado, assim tem se transmutado a ciência moderna, tal como nós conhecemos hoje. A partir do momento em que, se você como cientista, como um par científico, não pode ser criticado, não pode ter a sua pesquisa, o seu pensamento, o seu posicionamento colocado em praça pública para o debate entre os seus membros, então você, me perdoe, você está deixando de ser um cientista e está passando a ser um cara em defesa de um dogma. Então a mesma crítica que muitos fazem à religião por ela ser um dogma, só que a grande questão é, meus queridos e estimados alunos, a religião nunca se escondeu por debaixo de uma verdade, no sentido de que, não, aqui não é um dogma, não. A Igreja Católica, inclusive, ela define muito claramente quais são, falando aqui, claro, da Igreja Católica, Cristã Apostólica Romana, a Igreja Católica, diferente da ciência, se apresenta tal como um dogma. E ela diz, isso aqui é um dogma, isso aqui é um dogma, isso aqui é um dogma. Se você se afirma ser um católico apostólico romano, você precisa acreditar nesses dogmas que eles, por sua vez, são inquestionáveis, pois daí vem a palavra dogma. Já a ciência, por sua vez, ela não gosta de ser comparada a uma religião, ela não gosta de dizer, ela ama criticar, por exemplo, os dogmas da fé cristã, mas ela se coloca muitas das vezes em vários assuntos como sendo uma arte ou uma ciência dogmática, quando na verdade não pode jamais ser assim, até porque a ciência surge, justamente a ciência é produto do embate, do conflito de ideias diferentes entre si. E assim, meus queridos e estimados alunos, concluo esse primeiro artigo, caminhando agora em definitivo para o segundo e terceiro artigo, que são menores, são mais reduzidos. Nesse segundo artigo, intitulado Sonhando com a Teoria Final, publicado no Diário do Comércio da data de 2 de dezembro de 2012, portanto, há mais de 10 anos atrás, o professor nos convida a fazer a reflexão acerca daquilo que é chamado por muitos cientistas, ou até mesmo de arautos aí do Apocalipse, como sendo a teoria final,
que em brevíssimas palavras seria uma explicação unificada e cabal da natureza e de tudo que existe dentro dela. O que inclui necessariamente, por sua vez, o ser humano com todos os seus pensamentos, desejos, emoções, crenças e valores. Basta vocês lembrarem, meus queridos e estimados alunos, e aqui me vem na mente automaticamente o cientista Stephen Hawking, que tinha a assim chamada teoria de tudo, que era uma teoria que tinha como objetivo, como o próprio nome diz, explicar tudo. Só que a ciência, ela sempre entendeu que ela tinha, ou melhor dizendo, os cientistas de antigamente, aqui eu vou relembrar o que eu comentei na aula aqui a respeito acerca do primeiro artigo, os cientistas de antigamente, eles entendiam da sua limitação acerca dos fenômenos da natureza. Enquanto que os cientistas modernos, talvez, imbuídos por uma filosofia, imbuídos muitas das vezes por uma ideologia política, ou até mesmo por acreditar que eles são os senhores do tempo e da razão, passaram-se, muitos deles, a se dedicarem justamente a esse tal encontro da teoria final. Ou seja, uma teoria que cada qual dentro da sua área da ciência, e por que eu falo cada qual dentro da sua área da ciência? Porque o próprio professor Olavo de Carvalho vai nos trazer aqui 3 exemplos, um deles do Isaac Newton, do Charles Darwin e do Karl Marx, onde cada um, dentro da sua área de conhecimento científico, tentou e apresentou, de certa forma, ao mundo aquilo que ele acreditava ser a teoria final acerca daquele problema, seja de ordem natural, seja de ordem evolucionista, como também de ordem social. Notem que tanto Isaac Newton, quanto Charles Darwin, quanto o próprio Karl Marx, são hoje conhecidos e mundialmente e internacionalmente conhecidos como sendo os solucionadores, por assim dizer, de problemas que muitas das vezes são inalcançáveis ao próprio espírito e ao conhecimento e à razão humana. Muitos desses cientistas, tanto Newton quanto Charles Darwin, o próprio Karl Marx, que não deixa de ser um cientista, esse mais de caráter sociológico e filosófico, acreditam eles serem imbuídos de poderes e de conhecimentos quase que divinos, pois cada qual na sua área acreditou descobrir a lei final, ou a teoria final acerca desses problemas. Por que eu digo isso? E aqui eu faço menção mais uma vez, tanto ao Isaac Newton, quanto ao Charles Darwin, quanto ao próprio Karl Marx. Pois o Isaac Newton, ele é considerado o pai da física moderna e deu inúmeras e quase que infinitas contribuições à área da matemática. Muitos dizem, inclusive, que ele modernizou a ciência da matemática tal como nós conhecemos nos dias atuais, criou a ideia, por exemplo, da teoria da gravidade e outras teorias, e a própria ideia do mecanicismo, né? Também é, de certa forma, produto aí dos estudos do Isaac Newton, certamente um dos grandes cientistas da humanidade. Só que muitas pessoas não atentam, e o professor Olavo, e esse talvez seja um dos grandes méritos do professor Olavo, inclusive, muitos dos seus algozes, dos seus críticos, reputam ao professor Olavo de Carvalho como tendo sido no Brasil, um indivíduo que traçou pontes, ou que apresentou fontes bibliográficas, autores que dificilmente seriam conhecidos no Brasil se não fosse pela sua pessoa. Muitas pessoas, inclusive, utilizam esse argumento para criticar o professor Olavo de Carvalho, no sentido, o professor Olavo, ele não tem um pensamento original, ele só apresenta o pensamento de outras pessoas. Mesmo que isso fosse verdade, o que não é, mesmo que isso fosse verdade, ainda assim, esse é um mérito por demais do professor Olavo de Carvalho. Pois se em nosso país, hoje, graças a artigos, graças a aulas e aos próprios alunos, inconsequentes do professor Olavo de Carvalho, que passaram a se debruçar acerca desses autores apresentados pelo professor Olavo de Carvalho em suas quase que infinitas aulas do COF, do Seminário de Filosofia, como também em outros cursos avulsos, é graças a esse trabalho de referências bibliográficas é que nós temos acesso a quase uma miríade de autores que muitas das vezes só passaram a ser conhecidos em nosso país por causa do professor Olavo de Carvalho. E por que eu faço menção a esse fato aqui? Porque o professor faz menção aqui a biógrafos do Isaac Newton, que na década de 30, 40, passaram a se debruçar acerca desses escritos religiosos do Isaac Newton. E aqui eu abro um parênteses. Você pode não saber, mas Isaac Newton escreveu muito mais sobre Deus, sobre religião, do que
sobre física. E daí abre-se uma margem para uma crítica teológica contra o Isaac Newton. Lembrando, uma crítica teológica. Não estou falando aqui uma crítica da ciência, da física, não. Isso é uma outra questão que eu não tenho o mínimo conhecimento para poder fazê-lo. Mas o ponto é, o Isaac Newton, ele era um ariano, defendia o arianismo, que em brevíssimas palavras é a ideia, ou que vai contra, por exemplo, o dogma da Santa Igreja Católica acerca da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para os arianos, ideia essa que foi desenvolvida ali nos primeiros séculos do mundo pós-cristianismo, pós-vinda de Cristo à Terra, perdão, eles acreditam, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo é tão somente uma criatura de Deus. É claro que houveram alguns concílios é quando a Igreja Católica como um todo, tendo como direcionamento ali, tendo como diretor principal e espiritual e teologal um Papa, convoca os bispos do mundo todo e começam-se a debruçar-se acerca de algumas questões de ordem teologal, filosófica, que vai dar um direcionamento, que vai cravar um dogma, aí sim um dogma inquestionável, dentro da Igreja Católica. Pois bem, o arianismo foi o que é assim chamado uma seita que ela não reconhecia a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Isaac Newton, por sua vez, ele era adepto a esse pensamento arianista. Para vocês terem ideia, o Isaac Newton escreveu fez vários e vários cálculos, matemáticos e físicos, tentando adivinhar quando seria, por exemplo, tanto a destruição do mundo, quanto a vinda, quanto do retorno de Deus. E por que eu trago mais uma vez essa reflexão? Porque o Isaac Newton, imbuído, infelizmente, de um pensamento religioso contrário ao que prega, ao que ensina o dogma cristão da Igreja Apostólica Romana, talvez, aqui abro um parênteses, mais uma vez, não tenho um conhecimento suficiente para explicar isso de forma detalhada, por isso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos com material de suporte, material de apoio, aulas do próprio professor Olavo de Carvalho acerca do Isaac Newton, como também do Charles Darwin. Aí o Charles Darwin eu vou convidar aqui, colocar um vídeo aqui do professor Carlos Nogueira, acerca onde ele vai apresentar contra-argumentos para a teoria evolucionista, como também, claro, vou trazer aulas aqui sobre o Karl Marx, trazendo um outro ponto de vista. Por que eu cito esses três indivíduos? Para que vocês compreendam, não sei se vocês sabem, mas o Darwin, por exemplo, ele é conhecido como ter descoberto a lei de desenvolvimento da natureza com seu livro A Origem das Espécies. E por que esses três indivíduos estão conectados entre si? Não sei se vocês sabem, mas quando o Karl Marx veio a falecer, quando o Karl Marx veio a óbito, o Engels, escrevendo mais à frente, logo alguns dias depois, um texto falando-se do impacto do trabalho de Karl Marx para a sociedade a nível futuro, ou seja, para as futuras gerações, o Engels se referiu ao Marx como tendo Karl Marx, descoberto a lei de desenvolvimento da história humana. E ele coloca, isso o Engels falando sobre o seu amigo Karl Marx. O Engels coloca o Karl Marx no mesmo nível do Charles Darwin. Lembrando, nós estamos falando de indivíduos que eram cientistas, cada qual na sua área, mas foram contemporâneos entre si. Então, para vocês terem ideia dessa conexão que existe, tanto entre a teoria evolucionista de Charles Darwin, que muitos, inclusive, acreditam que não foi criação da sua cabeça, e que ele teve a oportunidade tão somente de ter acesso aos estudos do seu avô, se não me falha a memória, exatamente, encontrou esses escritos digamos assim, entre textos escritos pelo seu avô, de prenome Erasmus Darwin, deu uma repaginada e apresentou como sendo essa a teoria da evolução. Mas voltando ao que eu estava falando, tanto o Isaac Newton, quanto o Charles Darwin, tanto quanto o Karl Marx, são conhecidos como cientistas que, e aqui eu vou trazer talvez um vislumbre, que vocês trazer aqui uma fala que talvez vocês não tenham se tocado acerca disso. Tanto o Newton, quanto o Darwin, quanto o Karl Marx, eles não são e não podem ser colocados, por exemplo, no status divino, ou não deveriam ser colocados no status dogmático, em que as suas teorias, em que os seus ensinamentos, em que os seus pensamentos sejam tidos como verdades absolutas. Pois bem, o que você observa hoje, em especial no que diz respeito ao Karl Marx,
ao Darwin e ao Isaac Newton é que os seus ensinamentos, suas reflexões, suas obras, seus pensamentos acerca do desenvolvimento da natureza, como também do desenvolvimento da história humana, são tidos como sendo dogmáticos. Muitos desses indivíduos que defendem Karl Marx a ferro e fogo, o próprio Charles Darwin e o Isaac Newton, ignoram, por exemplo, ou esquecem, ou parecem esquecer, que são os mesmos que criticam os dogmas da fé cristã, mas eles mesmos também, por sua vez, são dogmáticos. Você já tentou, já experimentou, por exemplo, criticar Karl Marx em uma aula de sociologia ou em uma aula de uma universidade pública? Muito provavelmente você vai sofrer, e muito, porque o professor vai olhar para você: como você pode criticar Karl Marx? Karl Marx descobriu a teoria do desenvolvimento da história humana, com sua ideia de luta, de classes, com sua ideia dos opressores e dos oprimidos que estão sempre em conflito ali, com sua ideia de expropriação da propriedade privada dos burgueses safados, para que seja transferida a propriedade para os proletários, para que, uma vez iniciado o processo revolucionário, a burguesia sucumba no fogo revolucionário e aí nasça uma outra sociedade. Percebem, meus queridos estimados alunos, como ousar criticar esses deuses da ciência, Karl Marx, Charles Darwin e o próprio Isaac Newton, o coloca muito provavelmente numa situação tanto quanto delicada, em maus lençóis? Tem uma frase aqui muito boa, atribuída ao Jean-Paul Sartre, que ele dizia que a filosofia marxista ela era a filosofia insuperável no nosso tempo. Pois bem, mais uma vez, trago aqui essa conexão para que vocês compreendam. Não é que o professor Olavo de Carvalho é contra a ciência ou anticientífico ou negacionista. O professor Olavo de Carvalho nos convida a colocarmos a razão à mesa, a razão à luz, trazer esses esclarecimentos para que vocês compreendam, meus queridos estimados alunos, que teorias científicas, nenhuma delas, em primeiro lugar, descem prontas do céu. Palavras do professor Olavo. Elas não são ideias puras que surgem na mente de um indivíduo. Muitas das vezes, todas elas, o professor Olavo de Carvalho conclui aqui nesse seu pensamento, trazem no fundo algum elemento ideológico, pois todo cientista, por sua vez, ele é um indivíduo político, um ser, um animal político, que por discreto e indesejado que seja, o qual cedo ou tarde acaba por subir à superfície da história, como as paixões rejeitadas sobem do inconsciente e acabam por engolfar a personalidade. Então, meus queridos e estimados alunos, o que eu quero que vocês compreendam, acima de tudo aqui, para caminharmos em conclusão aqui, para a conclusão dessa nossa aula, é que quando se fala de ciência, não podemos colocar a ciência num pedestal divino e que ela não seja sujeita à crítica, em primeiro lugar, dos pares, os cientistas, e infelizmente isso não aconteceu na época da pandemia, tal como vocês mesmos podem ter observado. Todos aqueles cientistas, todos aqueles pensadores, todas aquelas pessoas que ousavam questionar ordens e diretrizes da Organização Mundial da Saúde e de governos, eram julgados e rotulados como sendo negacionistas, conspiracionistas ou coisa pior. Até porque, se a ciência, tal como eu já falei alguns minutos atrás, ela é um produto da nossa razão. Razão é essa que ela tem um limite. O ser humano, por mais inteligente, por mais sábio que ele seja, existe na sua própria condução de ser humano um limite. Limite esse que, quando ultrapassado, muitas das vezes acaba e pode ser utilizado para bens políticos e ideológicos de forma a manipular, controlar a sociedade. Tal como esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês agora. A filosofia marxista é hoje utilizada, tem como expediente justamente o controle da sociedade ou a instigação dos conflitos sociais entre burgueses e proletários. Então, mais uma vez, meus queridos e estimados alunos, eu quero que vocês compreendam e entendam nessa nossa aula de hoje, caminhando aqui em definitivo para a conclusão, é que se a ciência ela é um produto da razão, a razão, por sua vez, pode ser colocada em embate contra a própria ciência. Pois se não é possível fazer isso, se não é possível que a ciência seja refutada, que a ciência seja questionada, a ciência e o método científico, por sua vez, perde o próprio sentido de existir. Perde o próprio sentido da palavra ciência e do método
científico, por sua vez. Lembrando, meus queridos e estimados alunos, esse aqui foi um recorte. Confesso a vocês que de todos os artigos que eu já tive a oportunidade de ler, já estamos caminhando aqui para a página 400 do livro aqui do professor Olavo de Carvalho. Esse foi certamente, sem sombra de dúvidas, o artigo, na minha humilde opinião, mais difícil de condensar o conteúdo aqui. Por isso, eu vou fazer questão e convidá-los, claro, caso você queira aprender um pouco mais sobre o que eu tentei ensinar a vocês aqui, deem uma olhada nos vídeos na descrição aqui. Eu vou colocar aqui vídeos onde o professor Olavo de Carvalho, Carlos Nogueira e outros professores comentam acerca dos erros tanto do Isaac Newton, quanto do Charles Darwin, como também, claro, do próprio Karl Marx, para que você possa aí, de certa forma, condensar melhor o que eu tentei transmitir a vocês nessa aula de hoje, como também ter um outro vislumbre acerca dessas questões trazidas a nós aqui pelo professor Olavo de Carvalho no seu artigo da Ciência. Eu confesso que, aqui abrindo um parênteses, só para não deixar de comentar isso, eu pensava que era nesse artigo aqui que a gente ia ter a malfadada defesa da Terra plana, ou até mesmo uma outra loucura que atribuem ao professor Olavo de Carvalho. Pois bem, não foi nesse artigo que eu encontrei, não sei se eu vou encontrar mais à frente. Por que é que eu digo loucura, né? Porque muitas pessoas usam desse cacuete aí para criticar o professor Olavo de Carvalho. No último artigo, não vou me demorar, não vou, na verdade, nem sequer abordar ele, chamado Por que não sou um fã de Charles Darwin, o professor traz uma crítica ao próprio pensamento do Charles Darwin, a seleção natural e a ideia do próprio design inteligente, chamados por alguns como sendo o neo-darwinismo. Ele vai nos lembrar, o professor Olavo de Carvalho, que o Charles Darwin não foi inédito na sua teoria, até porque o que muitos entendem e compreendem hoje é que a doutrina evolucionista do Charles Darwin, mal publicada à época, não é uma teoria de tudo, ela não tenta explicar tudo, não é uma teoria final. Ela é apenas, segundo o pensamento do professor Olavo de Carvalho, uma explicação abrangente da variedade dos seres vivos. Só que ela foi aplaudida, ela foi colocada num pedestal como sendo a chave geral da história humana. Só que quando você vai estudar profundamente, e eu tive a oportunidade de ver isso em alguns vídeos e alguns documentários científicos, a própria teoria da evolução, inclusive muitos já tentaram inclusive mudar esse nome aí para teoria da adaptabilidade, teoria da adaptação, porque julgam ser um nome mais condizente com a teoria criada e proposta pelo Charles Darwin. Existe na própria teoria da evolução um assim chamado elo perdido entre várias espécies de animal que o próprio Charles Darwin não conseguiu explicar até hoje. Então, assim, quer dizer, não só o Charles Darwin, como aqueles que são assim chamados darwinistas ou cientistas que acreditam na teoria da evolução. Lembrando, como eu comentei aqui, esse não é um vídeo que se encerra por aqui, o assunto, o tema não se encerra por aqui. Recomendo fortemente que você veja os vídeos aqui na descrição. E o professor encerra aqui esse seu artigo dizendo o seguinte, eu acho interessante essa finalização aqui dele, esse argumento dele, quando ele diz o seguinte, né? Notem bem, e aqui eu vou pedir a atenção de vocês, quero que vocês percebam como o professor Olavo de Carvalho é honesto. Notem bem, não sou contra a hipótese evolucionista, diz o professor Olavo de Carvalho. Do que tenho observado até hoje, devo concluir que sou o único ser humano no meu círculo de relações próximas e distantes que não tem a menor ideia de se a evolução aconteceu ou não aconteceu. Todo mundo tem alguma crença a respeito e parece disposto a matar e morrer por ela. Eu não tenho nenhuma. No entanto, minha abstinência de opiniões a respeito de uma questão que considero insolúvel não me proíbe de notar a absurdidade das opiniões de quem tenha alguma. Há muito tempo já compreendi que os cientistas são ainda menos dignos de confiança do que os políticos. E os paradoxos da fama de Charles Darwin não fazem senão confirmá-lo. Meus instintos malignos impelem-me a pegar os darwinistas pela goela e perguntar-lhes: por que tanta onda em torno de Charles Darwin? Ele inventou o design inteligente, que vocês odeiam, e a seleção natural, que dizem que é falsa. Pregou abertamente o racismo e o genocídio, que dizem abominar. Para celebrá-los, vocês têm de criar do nada um personagem fictício que é o contrário do que foi historicamente. Não veem que tudo isso é uma palhaçada? Conclui o professor Olavo de Carvalho aqui na sua observação acerca da teoria evolucionista do Charles Darwin. Só lembrando, esse vídeo aqui é um recorte, recomendo
fortemente, mais uma vez, que você dê uma olhada nos vídeos aqui na descrição para aprofundar o seu conhecimento acerca da ciência e da visão do cientificismo proposta aqui pelo professor Olavo de Carvalho, que ao contrário do que diz os seus algozes, não nega a ciência, mas sim convida aos próprios cientistas a refletir acerca do seu papel na sociedade. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo essa nossa aula em definitivo, esperando que vocês tenham gostado. Se, por favor, você gostou da aula, considere deixar seu like, comentar, compartilhar e espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Já me comprometendo a nos encontrarmos na próxima semana para darmos continuidade ao nosso projeto de leitura Lendo Olavo de Carvalho, onde iremos conversar acerca da religião. E esse é um capítulo longevo, pelo que eu vi aqui por alto, aqui são mais de 10 artigos, e talvez essa aula, certamente essa aula sobre a religião será dividida em várias outras aulas menores que irão ocupar-nos aí pelas próximas semanas. É isso, meus queridos e estimados alunos, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.